Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal. Hoje é sexta-feira e por isso, como sempre, esperamos que seja assim um programa mais leve, mais descontraído, para irmos todos de fim de semana assim melhores. Vamos sempre falar de saúde, como é óbvio, hoje assinala-se o Dia Mundial da Motricidade Orofacial. Podem parecer dois palavrões, mas nós vamos já desmistificar isto tudo e vai perceber que não é nada assim de extraordinário. Vamos então perceber a importância deste dia, que também é um dia que existe pela segunda vez ainda, começou a existir a partir do ano passado. E foi um grande passo e vamos perceber também porquê, em que é que ajuda os pacientes. Vai ficar a saber tudo então nesta primeira parte do programa. Na segunda parte, e por ser sexta-feira, já sabe que mudamos de especialidade porque é o dia da medicina dentária. Hoje, mais concretamente, sobre higiene oral. Vou receber então na segunda parte a doutora Ana Catarina, assim é que é. Doutora Ana Catarina é higienista e vai então estar cá para lhe tirar algumas dúvidas e poder lhe dar algumas dicas de como manter uma boa higiene dentária. Não perca então essa oportunidade também. Já sabe que os contactos estão no nosso rodapé e passam devagarinho para que possa anotar tudo direitinho. 229538525 é o número de telefone. Consultório@portocanal.pt é o nosso e-mail. Para falarmos então da motricidade orofacial, vou passar a apresentar os meus convidados aqui em estudo. São dois, vou começar pelas senhoras, obviamente. A professora doutora Carla Pinto Moura é otorrinolaringologista, muito bem-vinda, senhora professora, e o Dr. Ricardo Santos, que é terapeuta da fala e é também presidente da Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala e, neste caso, porque vamos falar do Dia Mundial da Motricidade Orofacial, é também o coordenador internacional deste dia. Muito bem-vindo, senhor doutor. Eu disse para aqui, fiz tanta referência a tantos cargos que ocupa, que nos perdemos um bocadinho, mas aos poucos depois vamos falar de um bocadinho de tudo aquilo que tem vindo a fazer. Muito obrigada então aos dois por estarem aqui comigo hoje. Vou começar pela professora, como manda a lei, não é? Vou deixar falar primeiro as senhoras, até porque vamos debruçar sobretudo na língua hoje, não é, professora? Porque é o tema deste Dia Mundial e passo já a adiantar que o tema deste ano é língua presa, funções orofaciais alteradas. Vamos perceber então a função da língua, a importância que ela tem, muitas vezes não nos apercebemos na nossa vida. E se calhar começávamos por aí. Podemos perceber um bocadinho mais sobre a língua. Ela muitas vezes passa aqui despercebida, não é? É verdade. A língua é um órgão extremamente importante e muito presente desde o início, desde os nossos primeiros minutos de vida. E ela é fundamental logo na fase inicial para até para a respiração. A posição da língua pode interferir com a respiração de um recém-nascido. E aí sim é algo que nem nos apercebemos. Nós estamos a respirar e nem nos apercebemos que a posição da absolutamente nossa língua, automática. Não é? Certo? Parece que nem tem nada a ver uma coisa com a outra. E a segunda função, que é fantástica, um bebê nasce, respira e imediatamente pode mamar, logo a seguir. Portanto, na sucção é fundamental. A língua desempenha um papel único, porque é através da sua mobilidade e da sua adaptação ao mamilo que consegue criar pressões negativas de forma a poder fazer a sucção do leite materno. Por isso, não há dúvida que a língua desempenha isto nos primeiros tempos de vida, porque mas depois continua, não é? Ao longo do desenvolvimento de uma criança, vai desempenhar outro tipo de papel, nomeadamente mastigação, mais tardio, linguagem, fonação, porque fonação no sentido de modulação do som e depois em toda o aspecto orofacial que o indivíduo pode ter também. Não é? A língua está sempre a desempenhar o seu papel. E no paladar. Para não falarmos também. Não podemos esquecer dessa parte, que eu adoro essa parte. Que é uma parte cada vez mais requintada e que se vai desenvolvendo progressivamente ao longo da vida. Também nos proporciona, é um sentido muito importante, digamos assim. É um sentido e depois começa a ser também algo cultural, não é? É verdade. É cultura para além de prazer. É verdade. Portanto, podemos dizer que é um órgão muito importante, embora nem nos apercebamos, mesmo quando estamos a falar, às vezes nem nos lembramos que a língua está aqui, de tal maneira que já é para nós normal. A verdade é que nem toda a gente nasce com a mesma sorte, digamos assim, que nós, e há problemas que vêm desde muito cedo, no que diz respeito à língua, Sr. Doutor. Verdade. Não há dúvida que a língua tem que ter uma boa estrutura. A estrutura anatómica da língua deve ser normal, de forma a permitir uma boa funcionalidade. Nós conseguimos ver a língua ainda inútero? É algo que preocupa os médicos ou não? É num determinado sentido. A língua, na parte mais posterior, mais atrás, é muito importante porque vai delimitar a via respiratória.
Certo. E se ela estiver muito posteriorizada, por malformações da mandíbula, por exemplo, pode dar dificuldades respiratórias ao nascimento. Isso pode ser avaliado. Muito bem. E é diagnosticado e pode ser tratado? Pode ser... Podemos ter outro tipo de cuidados quando a criança nasce. Não é? Podemos estar alerta e ter tudo aquilo que é necessário para, se houver alguma dificuldade respiratória, poder intervir mais precocemente. Muito bem. Isso é muito importante. Senhor doutor, o que é motricidade orofacial? Eu disse que vamos lá Desmistificar. descompor estas palavras, porque são dois palavrões, digamos assim. É um bocadinho, motricidade e depois orofacial. As pessoas ficam... Fica bem em conjunto, não é? Fica bem em conjunto, Ou bem isto que é, é ou bem que muito não é. bonito, mas devem pensar o que é que aqueles Estão para para ali ali a a falar falar. que não nos inserem dentro do assunto. Então Portanto, vamos fazer com que toda a gente lá em casa fique a perceber e que não pensem que estamos aqui a falar de algo assim, enfim, no ar. Vamos então concretamente Exatamente. o que é isto da motricidade orofacial. Muito bem, então motricidade tem a ver com a mobilidade. E quando falamos na cavidade orofacial, ou na palavra orofacial, todas as estruturas que compõem a cavidade orofacial. E estávamos a falar, e muito bem, do papel da língua. E a língua Portanto, participa... a língua faz parte... de todo este sistema. Certo. Língua, lábios, a garganta, a faringe, os dentes, toda a estrutura, quer esquelética, quer dentária, quer muscular e articular. Faz parte desta estrutura orofacial. Exatamente. Compõe um sistema, quer outro palavrão, estomatognático. Uau! ok? Para usar logo ao Este nem eu jantar. sei. Exatamente. Espera, que este nem eu sei. É que a motricidade estive a estudar. Esta não. Então, todas estas estruturas da cavidade oral vão permitir desempenhar as funções que fomos falando. Primeiramente a sucção, a respiração, a fala. É preciso e que haja também uma harmonia, é isso? é preciso que haja uma harmonia, elas são completamente interdependentes. E a língua tem um papel fundamental. Este ano o tema do Dia Mundial da Motricidade Orofacial é precisamente língua presa, funções orofaciais prejudicadas. E muitas vezes, quando temos alterações desde os primeiros tempos de vida, elas podem ter impacto não só funcionais, naquele momento, em termos de alimentação, mas também do ponto de vista de crescimento. Eu pedi agora, se calhar, para porem o vídeo que Já? nós... Exatamente. Qual é o vídeo, Sr. É uma animação que mostra precisamente os efeitos que uma alteração do freio da língua pode ter Já em está termos de a introduzir alimentação. muitos elementos. Freio da língua... O que é o freio da língua, Pois, já não é? lá vamos. Agora vamos ver a animação. O freio da Lá língua, está. temos aqui o papel dos lábios e também da língua, naquilo que a professora Carla falou. Portanto, isto é um recém-nascido. Isto é um recém-nascido, na posição de mamar. Sim. Então Aqui- aquilo representa precisamente o ato de sucção. Sim. E vemos a ação agora da língua para succionar o leite e dos Sim. lábios, criar pressão para que de facto haja a sucção do leite materno Sim. e a alimentação do recém-nascido. Aqui está tudo bem. Aqui está tudo bem. E quando nós temos alterações, essas alterações podem ser, por exemplo, como esta que vamos ver agora na imagem. O freio da língua é exatamente aquela membrana que nós vemos ali, neste caso é uma alteração congénita, anquiloglosia, e esta mesma alteração poderá, ou tem, impacto ao nível da amamentação e logo da alimentação do Portanto, próprio isto bebê. pode ser diagnosticado logo quando a criança nasce. Pode e deve. E deve. Pode e deve, e normalmente até o é, quando as manifestações são muito notórias, nomeadamente choro da criança ao mamar, fome Porquê? constante. Porque a criança não consegue cumprir esta função devidamente. Exatamente, porque a língua não tem a mobilidade necessária para fazer a sucção tal do leite. motricidade. A tal motricidade. Aliás, Muito bem. Tá. Mostra muito bem ali aquela animação. Diga, Exatamente. professora, diga. Não, diga. Vídeo já. na animação anterior via-se muito bem que, que a pressão é completamente diferente e por isso a quantidade de leite É é, muito menor. menor. E o bebê menor. tem fome. Claro, obviamente. Professora, vamos então perceber, há pouco falamos da utilidade da língua e as funções, podemos perceber agora a anatomia para também percebermos então o freio que todos nós temos. Aquilo que chamamos muitas vezes de língua travada, língua presa, não é? Língua Exatamente. presa. Porquê que os bebês, porquê que há bebês que nascem com este problema? Às vezes este freio, por qualquer razão anatómica, fica um bocadinho mais espesso, mais curto, por isso limita a mobilidade da Certo. língua, e às vezes tem uma inserção mais anterior, mais à frente da língua, por isso é que a língua, vindo cá fora, parece que fica assim com uma indentada no meio, como Certo. se fosse em V, Sim. quase. Sim, não é E- uma língua como estamos habituados a ver Em forma de redondinha. arco, não é? E este freio, e de uma forma geral, os neonatologistas atentos, Sim. quando vem este freio assim, e estamos a falar no recém-nascido ainda, Sim, ainda estamos no recém-nascido. eles Aqui já é uma criança de aqui já, 4, 5 Pois anos. é. Esta já exatamente. é. Espera aí, então. Vamos aguardar as imagens. no recém-nascido, os neonatologistas faz parte da avaliação de um recém-nascido ver
a posição do freio da língua. Este freio da língua, se for muito marcado, é detectado de imediato, até pelas implicações que tem na sobrevida do bebê imediata, não é? E neste caso, por causa da sucção, mas depois tem outro impacto, outras alterações mais à frente. E de uma forma geral até é tratado nos primeiros dias de vida, ou nos primeiros meses de vida. Tratado? Sim. Como é que é? Cirurgicamente. Cirurgicamente. Porque este freio ainda é tão pouco irrigado e é tão fininho que nos permite até efetuar esta correção sem necessidade de anestesia geral, o que é muito bom. É muito bom, boa notícia, Claro. especialmente para os pais, não é? E por isso é que é importantíssimo estar atento nestes primeiros dias, meses de vida. Portanto, isso numa primeira abordagem. A posteriori, depois quando a criança começa a adquirir... Mas se a criança for submetida a uma cirurgia, fica tratada? Pelo menos para estas funções mais primárias. Sim. Porque é difícil avaliar os pontos articulatórios, não é? E aí a terapia da fala tem um papel importantíssimo quando a criança começa a falar. Porque mais tarde é isso que vai impactar, por exemplo, na fala. E vamos agora, então, também conhecer uma das suas várias funções, sendo ela a principal. A terapia da fala tem um papel, de facto, muito importante, quase que podemos dizer que oferece às pessoas uma oportunidade fantástica de, em muitos casos, voltarem a falar, de outros de aprenderem pela primeira vez realmente a falar. Exatamente. E a motricidade orofacial é precisamente uma das áreas de atuação da terapia da fala, que tem uma designação muito redutora, remete-nos sempre à questão da fala, mas de facto nós vamos atuar, exatamente, vamos atuar em todas estas funções que eu enumerei, em termos de fala, mastigação, deglutição, respiração e sucção. O terapeuta da fala tem, de facto, um papel importante nessa área. Que ninguém diria, porque, ninguém de facto, diria porque a nossa vamos ter que alterar esta profissional designação. mas depois também ficava muito comprido e tínhamos muitos mais palavrões depois para Também aprender, verdade. não é? Mas realmente, o terapeuta da fala acaba por ser redutor. É muito se trabalham redutor, todas essas áreas. considerando o nosso conteúdo funcional e âmbito profissional. Isto era um bom vox pop para irmos para a rua perguntar se sabem as funções de um terapeuta, que as pessoas iam todas dizer que era só no que diz respeito à linguagem. Linguagem, gaguez, muitas vezes associado, Pronto, mas por aí. Muito por Já aí. ninguém dizia deglutição. Hoje em dia já há um reconhecimento maior da representatividade também social do terapeuta da fala, até porque hoje em dia o acesso à terapia da fala também está mais facilitado. Ainda bem. E então a representação e a visibilidade daquilo que a terapia da fala e o terapeuta da fala faz também tem sido... maior. Exatamente. Ainda bem. Este Mas, dia, é uma área bastante abrangente. Este dia, mais do que a terapia da fala, é precisamente falar da importância da equipa numa área que é a motricidade orofacial, que é uma área transdisciplinar. E o que é isso? São áreas onde vai atuar, aqui está a terapia da fala e otorrino, mas também pediatria, está muito bem. Está muito bem, não cabiam, era aqui todas. Não, tínhamos que pedir muitos sofás, Tínhamos então muitos assim... sofás e não havia espaço para todos. Não. Mas de facto faltam aqui algumas especialidades Muitas que podem especialidades intervir. preponderantes. A pediatria? A pediatria, a otorrino, medicina dentária, fisioterapia, há muitas áreas que aqui são convergentes em diferentes níveis. Agora, aquilo que falou, de facto, a relação mais direta que se faz com uma alteração do freio da língua é imediatamente com a fala, porque vai ser restritivo, por exemplo, para dizermos alguns sons ou algumas letras como o L ou como R, que nós dizemos precisamente com a ponta da língua. Pois, aquelas e pessoas que têm vezes, as dificuldades podem ter um problema de língua. Exatamente. Eu pedi para mostrar a imagem que passaram há pouco daquela criança. Aquela criança que teria 4 anos, não era? Exatamente. Foi uma criança que recorreu à terapia da fala precisamente por alterações ao nível da fala. Mas por ter o problema do tal freio? Exatamente. É uma alteração que a terapia da fala não consegue resolver numa primeira instância porque é uma alteração restritiva. Ou seja, ele só poderá... Aqui são diferentes alterações do freio. Temos em cima imagens de freio sem alterações e em baixo temos freio... em cima é o dito normal. Freio normal, exatamente. Permite uma boa mobilidade da língua, não só em termos da elevação dentro da boca, mas também de anteriorização e de lateralização, e temos várias alterações. A questão importante é que a língua não participa só na fala, participa também em funções como a mastigação. E é muito importante uma língua não ser restritiva, porque se o for vai condicionar todos os movimentos e todo o crescimento da face. E isso ao acontecer pode deformar a face e pode ter algumas condicionantes que pode ter implicações ao nível do sono, ao nível da respiração. Portanto, aqui a palavra-chave é diagnóstico precoce, estarmos atentos precisamente aos primeiros sinais. Quando falamos de diagnóstico precoce, era como a professora dizia, logo quando aqueles primeiros dias de vida, idealmente. Logo após o nascimento, mas há algumas situações que não são tão evidentes, como os casos da anquiloglosia, e que só mais tarde é que nós conseguimos verificar.
Agora, é muito importante que especialidades como pediatria, medicina geral e familiar, muitas vezes façam um rastreio desta situação, porque ela pode de facto ter impacto a vários níveis, nomeadamente do sono, que é fundamental em termos do descanso e do crescimento da criança. Claro que sim, e muitas vezes as crianças se calhar não dormem e está ali uma causa que não se conhece e pode ser esta. Como é que é feito este rastreio, Sr. Doutor? Ora, a avaliação, existem determinadas provas e scores que são feitos para perceber se ela de facto é restritiva ou não. Em termos de alterações, a professora Carla referiu as principais. Nós temos de facto a possibilidade de ter um freio curto, ou seja, a sua dimensão é curta, ou temos de facto um freio de uma posição com uma inserção mais anterior, que vai limitar alguns movimentos. Temos também a anquiloglosia, que quando o freio está mesmo na pontinha da língua. Estas são as principais alterações. O importante é avaliar a mobilidade da língua não só com a elevação da mesma, porque muitas vezes somos enganados em termos de diagnóstico, e às vezes as limitações são em termos de pôr a língua para um lado, pôr a língua para o outro, e isso vai ter muita influência no crescimento lateral ou transversal da nossa face. Isto é tudo muito interessante. Acabam sempre, os pais são talvez as pessoas que mais devem estar atentas a estes fenómenos, professora. A professora vai precisar de beber um bocadinho de água, não tem problema nenhum. A câmara pode ficar em mim enquanto a professora se recompõe. Mas, de facto, os pais têm aqui um papel importante ou devemos deixar isso para o pediatra ou para o médico de família? Eu acredito que os pais são sempre os elementos principais neste diagnóstico. Ainda não estou. Vamos passar ao Dr. Ricardo, com certeza que também sou pai. Então, se é pai, também é mais fácil ainda, não é? Exatamente. Seja à vontade. Não, obviamente que os pais são tudo e mais alguma coisa do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação, mas há determinados sinais e sintomas que os pais podem e devem estar atentos. Logo desde o nascimento, o choro a mamar, a fome constante são os primeiros sinais. As dificuldades Conseguem de ver fala, o olho nu? Desculpe, doutor. o freio da língua. Consegue-se? Sim, perfeitamente. Mesmo não sendo especialista. Perfeitamente. Pede-se para abrir a boca, pôr a língua para cima e isso dá para perceber se de facto o freio é restritivo ou não. E em caso de dúvida, perguntar quer ao médico de saúde familiar ou mesmo ao pediatra a opinião e a necessidade de encaminhamento para uma especialidade que possa fazer uma avaliação mais pormenorizada, como o otorrino. Professora, agora sim. Julgo que já consigo. Não há dúvida que o nosso principal sentinela são os pais. Não é? São sempre as pessoas que são os primeiros a detectar o problema e a levantar a questão. Agora, é curioso que às vezes há línguas que parecem ter uma inserção, em que o freio parece ter uma inserção anómala, e mesmo os próprios técnicos como nós, que fazemos alguma terapêutica nesse sentido e fazemos esse tipo de cirurgia, temos que pedir apoio para ter a certeza que tem limitação funcional. Não basta ter alteração anatómica, é preciso ter a noção se essa alteração vai condicionar ou não dificuldade na mobilização da língua. E a terapia da fala aí tem um papel muito importante na avaliação. Isto é, sem dúvida, o papel fundamental. Muitas vezes, quando a criança tem algumas dificuldades articulatórias, isto mais tardiamente, aí também surge a necessidade obrigatória de fazer esse tipo de avaliação. Porque basta soltar ali um bocadinho aquele freio, mobilizar a língua de forma diferente. Podemos ver a imagem da cirurgia até que ajuda, não é? Portanto, há uma cirurgia que vai ajudar neste sentido, mas podemos dizer que a primeira terapêutica passa aqui pelo terapeuta da fala, não? Eu acredito que a avaliação deles, especialmente nos casos mais limite, são muito importantes. Eles é que nos dizem, olha, sim, tem limitação, deve avançar para a cirurgia. Nos casos muito evidentes, esses passam logo. E depois da cirurgia vão precisar sem dúvida nenhuma. É preciso sempre reestruturar outra vez a função, que até ali não esteve a ser usada. Obviamente. Também já vamos perceber de que forma é que isso acontece. Temos uma imagem para ver. É um vídeo da cirurgia ao freio da língua. É assim próprio para esta hora da tarde. Sim, tranquilíssimo. Está aprovado, foi aprovado pela produção. Foi? Pronto. Sara Lima, se tu aprovaste é porque eu posso ver. Foi a Sara que aprovou. É que eu sou muito sensível. Vamos lá ver. Nós tratamos de si também, se for preciso. Não vai haver sangue. Temos aqui uma secção. Esta secção é feita com laser. Qual é a vantagem de se fazer isto com laser? Não sangra e isso permite fazer este tipo de intervenção sob anestesia local. Para si isto é normalíssimo e para o seu doutor, pelos vistos, também. Está muito... O que facilita imenso. Fazer com anestesia local numa criança ótimo, claro, é fantástico. É ótimo. E o facto de não sangrar também, não é?
O facto de não sangrar é que permite esta abordagem. A Sara Lima está a dizer que isto não dói. Eu gostava de dizer como é que ela sabe. Foi a Não professora dói que me disse. porque Está anestesiado. é anestesiado, a anestesia local. O que às vezes acontece nas crianças, e isto também tem que ser reportado, é que nem sempre elas colaboram. Pois era o que eu lhe ia perguntar. Como é que se consegue ter ali a criança Ou seja, quietinha? tenta-se sempre. Explica-se à criança, Mas podemos tranquiliza-se. estudar as crianças? Habitualmente não é necessário. Não? Pode ser feito, mas habitualmente não é necessário. Às vezes faz-se mais do que uma tentativa. Faz-se uma primeira tentativa e uma segunda tentativa. Claro que se a criança tiver outro tipo de cirurgia para fazer simultaneamente, aí aproveita-se a anestesia geral E faz-se isto. e faz-se este tipo de intervenção também. Claro. Depois, vai outra vez então aqui para as mãos do Sr. Doutor. Na prática, o que é exercitado, Sr. Doutor, para que tudo volte à norma... Volte não, para que tudo fique mais ou menos dentro do normal, para que a criança consiga começar a aprender como todas as outras? Muito bem. Uma coisa que não sabemos até agora é que a língua é um conjunto de músculos e o facto de ter ali alguma membrana que restringe aos movimentos vai também condicionar esse próprio desenvolvimento. Presa, não é? Porque ela de facto está mesmo presa. E ela não se move porque de facto aquela membrana não deixa que ela execute os movimentos dos quais são necessários participar. Depende do impacto. Se tiver uma alteração ao nível da fala, nós teremos que o habilitar para essa mesma função, que não passa só por exercícios, mas nós só melhoramos uma competência como a fala, como a mastigação, trabalhando com fala, trabalhando com mastigação. Por isso, muitas vezes, parte por reeducar toda a parte muscular e também por reaprender, ou então por trabalhar a questão da mastigação, habituar a mastigar, a fazer a trituração do alimento atrás, para que trabalhe os movimentos de lateralização da língua, em termos da fala, dar-lhe um melhor esquema daquilo que é a boca, onde ele tem que produzir determinados sons. Isto é um trabalho que é feito, no caso das crianças, em parceria com a família, porque são necessárias também algumas orientações. E durante algum tempo, Sr. Doutor, Não muito, porque o fator restritivo foi eliminado. A partir do momento em que há a identificação da etiologia ou da causa daquele problema e é definido um plano, não tem que ser muito tempo. Até porque as crianças aprendem rápido, não é? As crianças aprendem muito mais rápido que os adultos e estamos a falar de um padrão motor. A fala também é um padrão motor, assim como a mastigação. E as crianças aprendem muito mais rápido que os adultos por processos de neuroplasticidade cerebral, de aquisição de novos padrões motores. Por isso, a intervenção com crianças, o mais cedo possível, é o mais cedo possível, para exatamente gostava evitar... de ressaltar isso também. Sim, que uma criança apanhada entre aspas, precocemente e devidamente estimulada e orientada, vai reaprender muito mais rapidamente do que uma criança que vai, depois de já ter todos estes mecanismos motores adquiridos, é muito mais difícil modificá-los. Um exemplo muito prático. Uma criança, por exemplo, com 8 anos ou 9 anos, que tenha uma alteração do freio não identificada e que não diga, por exemplo, os L's ou os G's, em vez de bola, diga boa, em vez de prato, diga piato ou pato. Isto aos 8 anos, mesmo com a cirurgia, será muito mais difícil de corrigir, não tanto pela questão ou só muscular e de padrão neuromotor, mas também considerando todo o desenvolvimento linguístico que a criança teve até aí, nomeadamente na organização dos sons. Por isso, a questão estrutural é relevante, é quase como um pré-requisito para o desenvolvimento, mas todas as questões ambientais são importantes também. Como o uso da chupeta, o uso prolongado do biberão, também influencia todas estas questões em termos de desenvolvimento orofacial. Muito bem. Portanto, diagnóstico precoce importantíssimo, como de resto é comum a quase todas as patologias hoje em dia. Quanto mais cedo detectarmos, melhor. Vamos, obviamente, também falar da importância deste dia. Dirijo-me especialmente ao Dr. Ricardo Santos, porque é também o coordenador internacional deste Dia Mundial. E dizia eu no início que foi muito importante haver um Dia Mundial. Quanto mais não seja porque se fala disto, e é importante falar-se disto. Exatamente. O grande objetivo é exatamente esse. É tornar a motricidade orofacial, deixar de ser um palavrão e começar a ser do conhecimento comum. E conhecimento comum é de conhecimento da população em geral. Também sensibilizar diferentes áreas científicas e diferentes áreas de trabalho para a necessidade de trabalharmos em conjunto. Porque, como vimos hoje, estes problemas são transversais a diferentes áreas. Falamos aqui de otorrino, pediatria, medicina dentária. Há muitas áreas e serviços que têm que se organizar de maneira a que a resposta dada às pessoas que efetivamente possam ter algum problema seja a mais adequada. E, nesse sentido, este dia promove ou pretende promover a consciencialização destes mesmos aspectos, envolver os profissionais, dar a conhecer à população estas problemáticas, embora com uma linguagem acessível a todos, mas
tocar nos pontos fundamentais e espero que para o ano haja novamente esta adesão, porque este ano temos muitos países a aderir, desde Japão, Austrália, Grécia, Itália, França, Fantástico. Estados Unidos, ou seja, é uma coisa recente, com 2 anos, mas conseguimos uma boa mobilização em termos internacionais e isso, claro, deve-se ao trabalho de todos e isto só se consegue quando se consegue mobilizar diferentes profissionais e diferentes pessoas e por isso estamos muito satisfeitos com o que conseguimos até agora. Ainda bem, nós também estamos contentes aqui no consultório por também poder promover este dia e fica desde já convidado para daqui a um ano cá estar novamente para voltarmos a falar dele. Parece que temos um site para ver. Exatamente, aqui está. Exatamente, este é o site do Dia Mundial da Motricidade Orofacial. Nesta página, neste separador, estamos a ver os eventos de 2016, do ano passado, em que o tema era Respirar já parou para pensar, onde alertamos precisamente para a importância da respiração nasal em termos do desenvolvimento. Este ano temos um separador também para as atividades e temos também uma página de Facebook que se chama World Orofacial Myofunctional. Olha, estou ali. Está a ver. É famosa em todo o mundo, já viu? Foi o ano passado, quer dizer que eu já convidei o Sr. Dr. Maccabi para ir. Exatamente. Só para eu estar ali Foi a outra vez participação naquela. do ano passado, onde temos as diferentes entradas. No ano transato, Portugal teve uma boa representatividade, uma boa adesão em termos de iniciativas e este ano também está a ter, o dia está a ser Ainda bem. agitado no bom sentido e de facto estamos a conseguir passar a mensagem Isto que é o mais importante. afeta uma parte significativa da população e o impacto que tem, isso sim é que é muito importante, não é? Quer dizer, Sim. no desenvolvimento falamos de áreas muito importantes. Exatamente, é cada vez mais frequente e é importante estarmos atentos a estas questões porque elas mais tarde podem ter impactos mais sérios. Claro. E a questão da identificação precoce é uma questão muito simples, que é quanto mais tarde, menos opções terapêuticas normalmente existem. Obviamente. E quando identificadas precocemente, podemos condicionar positivamente todo o desenvolvimento. mudar o caminho, não é? Exatamente. E mudar o caminho, que é o Então que a se palavra-chave é partilha de informação, troca de informação, tornar os palavrões mais conhecidos e mais do senso comum e, de facto, que haja uma maior sensibilização para esta área. Doutora, pergunto-lhe também, de facto, quando estes problemas não são tratados assim como se deseja, precocemente, as pessoas com estes problemas sofrem também de alguma discriminação social, principalmente as crianças. As crianças são um bocadinho, sabemos bem que são um bocadinho, têm assim a maldadezinha. São mais francas. Se calhar são mais honestas, pois, se calhar são mais honestas. De uma forma Mas numa mais altura em que direta. se ouve muito falar de bullying e que é algo que nos preocupa a todos, principalmente nós que somos pais, sabemos que as crianças que têm dificuldades, por exemplo, em dizer, e o Sr. deu o exemplo dos elos, que é algo muito comum, sofrem de alguma forma também de uma certa discriminação. Até por isso devemos também tratar todos estes problemas. Sem dúvida nenhuma. E mais uma vez a palavra precoce é importante, porque a taxa de sucesso é incomparavelmente diferente. O sucesso e o tempo que se gasta a obter esse sucesso. E acho que o importante é os pais lembrarem-se que os problemas devem ser encarados de frente não é? E não devem ser muito adiados, porque senão vamos comprometer de alguma forma um sucesso rápido. E estamos a falar de estruturas que são muitíssimo visíveis, que são fundamentais para a socialização e para a segurança individual da criança. E para além, como dizia o Dr. Ricardo, do próprio desenvolvimento da estrutura orofacial. Exatamente, que vai influenciar também, vai influenciar. não é? Vamos ficar com caras mais estreitas, com menor dimensão, com menor capacidade até para respirar. Isso vai ter impacto no sono, vai ter impacto no desenvolvimento. Por isso, isto é uma escalada tão marcada que vale a pena intervir precocemente. Portanto, são de facto muitas as áreas que vão ser... Existem também alguns mitos que é importante desmistificar, que é a questão de facto que o freio se alonga ou o freio não se alonga. Sim. Isto, logicamente, é impossível fazer exercícios para que haja um alongamento desta Não estrutura. é possível. Não. O freio não alonga, de facto. Portanto, nasceu assim, vai ser corrigido ou cirurgicamente... Se for de facto necessário aumentar a amplitude da língua por limitação ou restrição do freio, sim, tem que ser com uma intervenção. Porque é uma estrutura fibrosa, não é Exatamente. elástica, Claro. não é? Não tem fibras elásticas, não tem não. capacidade de alongar. E existe muito, às vezes, do senso comum da criança que tem a língua travada e que faz alguns exercícios para alongar. Não é por aí. É E importante hoje também os mitos são sensibilizar. mesmo para se acabar, porque devem-se procurar fontes seguras mesmo na internet. Sabemos que a internet está carregada de excelente informação, mas também está carregada de muitos enganos. Este site, por exemplo, que acabámos de ver, é com certeza
certeza um bom site e um site fiel e seguro para procurar toda a ajuda que precisa. Vou agradecer aos dois mais uma vez por terem cá estado. Fica já o convite então para o Dia Mundial da Motricidade Orofacial já do próximo ano, porque não? Muito obrigada, um ótimo fim de semana. Muito obrigada pela presença aqui no programa Consultor. Obrigada também assim pela companhia. Não me vou já embora, estou a brincar. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco vamos então tirar dúvidas sobre higiene oral. Não perca a oportunidade. Eu conto consigo. Até já.